Olá, meus amigos. É com muita alegria que fui convidada e que recebo esse convite com muito amor. Nós vamos falar sobre tranquilidade, um tema muito atual que precisamos aprender a lidar com as nossas emoções por tudo que estamos vivendo. Este trabalho está no livro O Espírito da Verdade e eu também dei uma olhadinha, claro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver então o que é tranquilo e o que é tranquilidade para o nosso entendimento deste texto muito interessante de André Luiz. O que é tranquilo? É aquilo que nos apresenta e que nós mantemos de ânimo calmo e sereno. São situações que se apresentam para nós sem perturbações de ordem psicológica ou emocional. Situações, então, em que reina a estabilidade e a paz. É aquilo que acontece sem sobressalto ou tumulto. Qualquer situação em que não há dúvida. E ainda, aquilo que é seguro e é garantido. Tranquilidade, então, é o estado do que é ou está tranquilo, isento de agitações, de inquietações, de perturbações ou de alvoroço. Vamos lá. Lá no Evangelho está: buscar e achareis. Não vos canseis pelo ouro. Lembrando Jesus que ele então orientava os seus companheiros para o trabalho da divulgação das mensagens divinas. E ele dizia sempre: não possuais ouro nem prata, nem leves dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Recomendava para que eles não tivessem qualquer preocupação a mais e pudessem trabalhar com tranquilidade. Vale para nós também esta mensagem. Também lá no Evangelho, olhai as aves dos céus, e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Para mim, esta mensagem de Jesus, esta orientação de Jesus foi e é fundamental para manter a tranquilidade, para prosseguir a caminhada com segurança e para também confiar muito neste Pai que é todo amor e bondade. Então, André Luiz diz para nós: para ter um dia tranquilo, comece o dia na luz da oração, porque o amor de Deus nunca falha. Então, do que precisamos realmente é, quando despertarmos, colocar o nosso coração principalmente com muita gratidão a Deus e nos fortalecermos na coragem pela vida e a certeza de que estamos cercados de bondosos amigos espirituais que estão nos ajudando a viver e a enfrentar esses momentos, não é? Estamos precisando muito de tudo isso. Então eu me pergunto e convido todos a pensarem comigo. Todas as manhãs eu faço minhas preces ao acordar, agradeço a Deus pela bênção da vida, sinto-me envolta pelo amor de Deus através da presença, de sentir a presença dos amigos espirituais, sinto-me envolta pelo halo divino que está no universo e ainda confio na proteção divina. A gente precisa refletir sobre isso, que é para nós criarmos uma conexão muito íntima com Deus para podermos enfrentar a nossa vida. Para ter um dia tranquilo, aceite qualquer dificuldade sem discutir.
olhar para o problema que temos, a situação, o desafio, as questões da vida da gente, mas é sim a orientação de André Luiz para fazermos o melhor que nós pudermos, mas evitando discussões, evitando embaraços na nossa história. Diz ele então que hoje é o tempo de fazer o melhor. E aí? Eu estou fazendo o melhor no meu dia? Eu estou fazendo o melhor cuidado com minha casa para o conforto dos meus? Quando vou preparar a minha refeição, eu faço da melhor maneira possível? Conto para vocês que hoje eu ouvi uma senhora no mercado onde eu fui às compras de manhã e ela contava de um funcionário da escola onde ela trabalhava e fazia tudo muito bem, ela disse para nós. Era um trabalhador, um funcionário excelente. E ele dizia assim: eu estou fazendo café, pensando que Jesus pode vir tomar um café comigo, então eu faço melhor. Eu achei lindo, é um exemplo de fé e de entrega nas mãos de Jesus. Fiquei de fato encantada com a conversa daquela senhora e este exemplo que ela trouxe para nós. Então é bem isso. Hoje é o tempo de fazer o melhor, porque podemos fazer como ele disse, fazer para Deus, fazer para Jesus, fazer sentindo profundo bem-estar naquela tarefa que nós escolhemos. E eu então me perguntei: aceito resignadamente os desafios que a vida me apresenta e procuro resolver da melhor forma possível, tranquilamente, ou só fico reclamando? Como é a minha atitude? O que eu vou assumir quando eu olhar para mim mesma, para as minhas atitudes e reconhecer-me enquanto espírito nas tarefas que tenho por obrigação de realizar? Diz ainda: trabalhe com alegria. Faz um café como se fosse receber a visita de Jesus, né? Como disse aquele funcionário da escola. E ele diz então, André Luiz, o preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Porque o preguiçoso não aproveita o seu dia, não quer trabalhar, entende que todos devem servi-lo, ele não acha tempo para nada, não se dispõe a fazer nada. E nós? Como é que nós estamos vivendo? Eu me perguntei: trabalho como se fosse para Deus? Faço o melhor que eu posso no meu trabalho, atendendo minhas obrigações? E em casa? Colaboro com a família, facilito a vida de todos ou tenho preguiça? E ainda assumo que tenho preguiça? Eu tenho uma amiga que ela fala: Nilza, tem dia que eu não aguento, eu fico acabada de preguiça. Eu acho engraçado, mas valorizo muito a coragem dela, assumir o sentimento do que ela está vivendo naquele instante. É uma pessoa extraordinária, sem dúvida nenhuma. Para ter um dia tranquilo, faça o bem quanto possa. E lá no Evangelho está: fora da caridade não há salvação. Então, diz ainda para nós André Luiz, cada criatura transita entre as próprias criações. Somos nós. Deixa eu ver se eu saio daqui, não saio. Ali está escrito, então, que cada criatura transita entre as próprias criações. Criações mentais. Vamos lá. Vamos pensar. Faço todo o bem que posso em minha casa, para minha família, e ainda eu quero saber, porque eu preciso saber, quais são as criações mentais que eu produzo. Lembrando que a minha mente é minha mesmo. Então eu preciso ter domínio sobre aquilo que penso. Pensando nisso tudo, nós vamos voltar lá com Jesus, quando ele diz: vigiai e orai. Vigie as suas criações mentais.
que eu ando pensando, que ideias eu alimento, que enredos eu crio nos meus pensamentos. São pensamentos felizes? São pensamentos de ordem espiritual prósperos? Ou eu continuo rastejando aqui no planeta, esquecendo que sou um espírito em processo de evolução? Olha lá. Para ter um dia tranquilo, valorize os minutos, diz André Luiz. Sem dúvida, tudo volta, com exceção da hora perdida. E aí? Fico em casa de perna para o ar, esperando ser servida, quero que as pessoas me atendam naquilo tudo que eu quero, fico de braços cruzados, perco meu tempo. O tempo é muito valioso para nós espíritos e somente nós podemos decidir como usar o nosso tempo. Valorizamos os minutos ou não? Para a gente pensar um pouco. Aí eu trago para nós essas reflexões. Aproveito positivamente o meu dia ou perco tempo com bobagens? O tempo é precioso e procuro fazer o melhor que posso ou não valorizo o tempo? Além disso tudo, eu preciso saber se eu respeito o tempo do outro, porque é fato, não é assim? O outro tem um tempo em que ele também tem que produzir. E eu estou respeitando o tempo dele ou não me incomodo com isso e só quero que seja como eu desejo? Para a gente pensar mais um pouquinho. Também me perguntei se eu desperdiço meu tempo em frente à TV, se passo horas em frente ao computador na internet, se eu fico lá no Facebook, no celular, no WhatsApp, Instagram, Telegram. Como é que é isso? Tudo isso é muito positivo se nós soubermos usar. Se nós soubermos usar aproveitando o nosso tempo. Daí a minha pergunta: perco meu tempo também com preocupações corriqueiras? Como é que tem sido nossa vida? Porque eu me lembro que um dia eu comecei a olhar o Facebook e quando eu dei por mim, tinha passado 2 horas que eu não vi passar. E fiquei ali com essas coisas assim, distraídas no Facebook. Muito bem. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. É uma recomendação de André Luiz para nós. Se eu quero ter um dia tranquilo, então eu preciso saber quais são minhas obrigações e atender. E aí a gente vai aprendendo a disciplinar. Porque se nós não tivermos disciplina, a gente roda, roda, roda o dia inteiro e não faz nada. Eu já me vi em situações assim. Começava a limpar a sala, aí tinha que levar algum objeto para o quarto, eu ia para o quarto e via lá coisas para fazer, ficava por lá, não voltava para a sala, do quarto eu ia para a cozinha ou para o outro quarto, no fim do dia eu não tinha feito quase nada, e só andando para cá e para lá. A gente tem que ter disciplina, senão não vamos conseguir produzir gostosamente, até para aproveitarmos um tempo com descanso, com relaxamento, com alguma diversão sadia. A gente precisa disso também, não é? O que mais que ele fala? Se você não acredita em disciplina, olha a comparação do André Luiz. Observe um carro sem freio. É um desastre, não é? Reconheço que tenho obrigações a cumprir? Atendo a todas elas na medida do possível? Ou sou egoísta o bastante para exigir dos outros e fazer pouco ou quase nada? A gente tem obrigação, né? É preciso olhar para ela e cumpri-las todas. Para ter um dia tranquilo,
Estime a simplicidade, e é verdade. Quanto mais simples nós formos, mais tranquila será a nossa vida. Eu estava contando outro dia numa palestra dessa para os amigos, que logo que eu me casei, eu gostava muito de enfeite pela casa inteira. Nossa, aquilo era a exaustão, porque tinha que limpar tudo aquelas bobagens que eu achava lindo, gostava tanto. A vida foi ensinando, 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 e a gente aprende a ter o básico, o necessário para ter um dia tranquilo e aproveitar melhor a vida. Diz André Luiz, o luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Então eu preciso pensar, gosto de conforto? Claro que sim. O dinheiro tem seu valor, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que nós estamos tratando tudo isso, não é? Essa abundância que o Pai nos oferece. Então eu me perguntei, procuro viver com simplicidade ou sou muito exigente, perfeccionista? Como é que é isso na nossa história? Para ter um dia tranquilo, recomenda-nos André Luiz. Perdoe sem condições, lembrando de Jesus, que nos aconselhava a perdoar incansavelmente, incondicionalmente. E aí André Luiz fala aqui, irritar-se é o melhor processo de perder. Isso é muito profundo. Temos que pensar nisso. Será que eu me irrito com facilidade? Será que eu brigo por pouca coisa? Como é que sou eu em relação ao outro? Também lembrando do Evangelho, reconcilia-te enquanto estás a caminho, para não irritar-se, não é? Porque, segundo ele, eu acredito muito que seja isso mesmo, é um processo de perdas. Aí, trago para pensarmos, meus queridos amigos, sei perdoar como Jesus nos recomendou? Ou só desculpo, até posso falar, tá perdoado, mas não quero ver nem pintado de ouro na minha frente. Quantas vezes ouvimos isso? Né? Olha lá. Para ter um dia tranquilo, use a gentileza, mas a recomendação dele é extraordinária, de modo especial dentro da própria casa. E é fato. Eu preciso olhar quem mora comigo e entender que é um espírito em processo de evolução que precisa ser compreendido tanto quanto eu preciso ser compreendida. Então, ele nos dá uma dica extraordinária. Experimente atender aos familiares como você trata as suas visitas. E agora, né? A reflexão para nós. Sou gentil com alguns e com outros trato de qualquer jeito? Também lá no Evangelho está. Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Fechou a questão aí, né? Se eu quero ser feliz, se eu quero ter um dia tranquilo, se eu quero viver em paz, então eu preciso fazer como Jesus nos recomendou. Tudo que você quer que façam por você, faz igual. É uma lei divina que vai nos ajudar a alicerçar o futuro da humanidade. E ele diz ainda, em favor da sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo, solitário e vencido, era a causa de Deus. Extraordinária esta lição de André Luiz em favor da nossa paz, de que maneira vamos conquistar a nossa tranquilidade dia por dia. Começa lá na primeira mensagem do Evangelho. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
Vamos cuidar do dia de hoje? Vamos tratar do dia de hoje e de tudo aquilo que é importante para nós. Eu quero finalizar trazendo para vocês e para mim também, porque eu também estou aprendendo, claro, né? Estratégias para ter um dia tranquilo. Primeiro de tudo, manter a paciência, que ela é sagrada. E alguns dizem que a paciência é a ciência da paz. Eu acredito nisso, não é? Para eu me relacionar, por exemplo, se chega alguém na minha casa, bate a minha porta, agitado, intranquilo, infeliz, eu tenho que manter a minha tranquilidade para poder ajudar. Do contrário, não podemos mais entrar nas aflições do outro. Nós precisamos olhar de fora para realmente colaborar. Vale para os nossos de casa também? Opa, vale muito. O que mais? Encher-se de otimismo. Então vamos pensar: tem uma vacina, preciso dela, estou usando máscara, vou continuar usando máscara para me proteger e para proteger o outro. E enquanto isso, o tempo todo, acreditar que essas medidas são extraordinárias para a nossa vivência, para vencermos este desafio que a vida colocou no caminho de todos nós. O que mais para ter um dia tranquilo? Estratégia extraordinária: sentir gratidão. Gratidão a Deus, gratidão aos parceiros da vida da gente, gratidão àqueles que nos ensinam lições que a gente nem quer aprender, mas é importante. O que mais? Evitar o perfeccionismo. É aquilo que está na lição. Quanto mais simplicidade, melhor. O que mais que ele nos pede? Cultivar uma atitude de perdão, sempre. E não se esqueça da oração. Preciso acordar e logo cedo ligar o meu pensamento a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos que estão por perto de nós. Lembrar da Virgem Santíssima, de Nossa Senhora, nossa mãezinha tão amorosa. Quantas vezes eu fico imaginando nas minhas vibrações, na minha meditação, que eu estou com ela e ela amorosamente coloca seu manto sobre mim para que eu possa ficar tranquila, serena, confiante e em paz. Em paz. Todos precisamos de paz. E eu então termino deixando com vocês essa mensagem de Jesus, que é uma lição de vida. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia basta as suas próprias aflições. Que Jesus, em seu infinito amor, abençoe a cada um de nós. Muita paz para todos. Sejam felizes.